E não é que durante a gravação do vídeo, o Ivan registrou um acidente? Vamos ver. Muito perigoso o semáforo aqui. Muito, muito, muito. Bom dia para todos. Olha aí. Olha aí, olha aí. Acabei de fragar um acidente. Olha que incrível. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. É perigoso. Há mais de 2 meses isso. Olha aí. Conversei com o Ivan pelo telefone e ele estava me dizendo exatamente isso. Ele estava ali filmando para mostrar pra gente. Ah, tá sem funcionar, é perigoso e tal. E aí aconteceu esse acidente. E não tem jeito, né? Você vê, às vezes vê no amarelo piscante. Cada um acha que está na preferência. Na realidade, os dois teriam que parar. Mas isso não acontece, né? Até quem está na avenida acha que tem já essa preferência. E quem ia cruzar ali também achou. Deu no acidente. Vamos falar então com a Fernanda Eunor, que está ali e vai trazer mais detalhes dessa situação e também mais números sobre o furto de cabos aqui na capital. Parece que a cidade não consegue se livrar desse problema, né, Fê? Um bom dia para você. Funcionando aí agora o semáforo? Bom dia. Tá funcionando, mas a realidade a gente sabe por esse depoimento, por esse vídeo e por outras pessoas que já passaram por aqui contando pra gente, não é essa. Bom dia, Cíntia, pra você. Bom dia, Rodrigo, pra você também que tá aqui com a gente no Bom Dia São Paulo. Já vou começar logo pedindo pro Leandro Cotrim mostrar pra vocês a realidade de hoje, tá? Aqui do cruzamento, pra vocês terem uma noção. A gente tá exatamente onde o Ivan fez o vídeo, que é na Roque Petroni com a Cancioneiro Popular. Por aqui tá funcionando normalmente hoje, mas há um minutinho, na hora que o vídeo estava aparecendo aí para vocês, um senhor encostou o carro aqui e me chamou a atenção. Ele falou assim: Fernanda, todos os dias a gente passa por problema. É uma curiosidade hoje vocês estarem aqui e esse semáforo está funcionando normalmente. Mas esse aqui é meu caminho de todos os dias. Ele nem quis ficar aqui para gravar a entrevista com a gente, estava um pouco envergonhado, mas ele me contou isso. Então agora está sossegado, mas gente, é um cruzamento. Então se a situação já fica difícil para o motorista, porque como a Cíntia disse a vocês, todo mundo acha que está na preferência, né? Então fica nessa dúvida, eu vou, não vou, o carro vai, vou acompanhar também. Imagina então a situação para o pedestre, né? Ficar ainda mais complicada porque ele fica no meio desse jogo. Para o pedestre e para o ciclista, vocês estão vendo, vai passar um bem aqui atrás. Então, realmente, de fato, é bem delicado. Quero aproveitar porque a repórter Cris Mayumi esteve aqui nesse ponto ontem, deu uma olhadinha. Ontem também estava funcionando, os semáforos certamente fizeram esse conserto por aqui. Mas ela acabou conversando com o Ivan, que foi quem gravou o vídeo. Ele trabalha numa banquinha aqui perto, não conseguiu participar ao vivo com a gente, mas deixou essa entrevista gravada para a gente ver um pouquinho do depoimento dele. Não, teve vários acidentes já lá, né? Alguns eu peguei e até enviei, né, pra vocês lá. É direto, tá sempre tendo alguma coisa lá, tá sempre tendo alguma coisa lá. Dificilmente não tem aquelas brecadas um em cima do outro, com certeza, porque todo mundo quer passar, e todo mundo acha que tem no dia de passar, o outro tem que parar, aí fica naquela, eu vou, ele não vai, então é isso que acontece. E tem que estar arrumado, a verdade tem que estar arrumado, né? Se paga tanto imposto nesse país, né, então tem que estar arrumado lá. Não sei por quê, que é um semáforo muito importante, um semáforo que são vias grandes, né? Só avenida larga, né? Que tem que arrumar, não pode ficar daquele jeito, né? É, de fato, o que precisa mesmo é que o semáforo esteja funcionando. A gente até deu uma olhadinha aqui, circulamos pela Roque Petroni e percebemos que todos os semáforos, pelo menos os que a gente passou nos dois sentidos da Roque Petroni, hoje estão funcionando, mas a gente nem precisa ir muito longe, tá? Porque na Roberto Marinho mesmo, pelo menos 2 semáforos, eles não estavam nem piscando, eles estavam desligados hoje mais cedo na hora que a gente passou por lá. Então a gente sabe que essa é uma situação que se repete, por isso até que a gente pediu dados e conseguimos um levantamento exclusivo aqui do Bom Dia São Paulo com dados da CET. Quero até já colocar na tela para vocês conseguirem visualizar com mais facilidade. Aí eu vou contando e vocês vão acompanhando, porque os números são assustadores, mas eles revelam uma realidade que a gente que está nas ruas todos os dias, você que pega seu carro ou você que está dentro do transporte e também vai acompanhando essa situação, é pedestre, é também ciclista, que faz parte da mobilidade aqui da cidade,
você também já imagina esse cenário, né? Mas a gente consegue trazê-los representados em números para vocês. Então, só para vocês terem uma noção, para eu dimensionar, entre janeiro e fevereiro, só esse ano, de acordo com a CET, foram 1.409 registros de ocorrências de furtos. Quando a gente está falando desses furtos aí, a gente está falando de cabos e também fios. Aí, no total, também para dimensionar em quilometragem, quase 150 quilômetros de cabos precisaram ser reinstalados aqui na cidade. Se a gente olha para o ano passado, foram 1.112 registros, com aproximadamente 79 quilômetros de cabos furtados. O que dá isso? Um aumento de 46,9%. A gente está falando em quase 50% esse aumento, comparando com o ano passado, né? E aí vocês também estão observando na tela uma comparação que a gente fez num período um pouco maior, entre 2019 e 2023, ou passando ano a ano aí, para vocês acompanharem. Em 2019, foram 1.969 registros, com 185 quilômetros de cabos. E aí, em 2020, 4.554. Olha como esse número já dá uma disparada de 2019 para 2020. E daí para frente só vai subindo. 2021, 5.237 registros. 2022, 6.035 registros. E aí o que nos chama a atenção quando a gente faz uma comparação desse ano, a gente tem dados bem atualizados para vocês, quando a gente compara janeiro e fevereiro desse ano, já são 1.409 registros só em 2 meses. Esse número é muito alto e significa o seguinte, que só nos primeiros 2 meses desse ano, a quantidade de cabos furtados já está bem próxima de todo o ano de 2019. O que será que aconteceu, né, gente, nesse intervalo desses anos aí? Porque realmente, de 2019, se a gente compara, o aumento é muito grande em pensar que a gente só tem os dados de 2 meses desse ano e que a tendência ainda é se transformar numa situação pior. Aqui, pelo que eu falei para vocês, a gente tem esse cenário hoje aqui, mais tranquilo, mais favorável de fato hoje para os motoristas, também para os pedestres, mas é uma situação recorrente. Para além disso, a gente também tem uma outra informação que eu quero mostrar para vocês, e temos uma outra arte, que é para vocês se localizarem da região ali do cruzamento onde teve mais registros aqui na cidade de São Paulo em relação a furtos e roubos, então aí desses cabos, furtos na verdade, para ser mais específica. E aí foi o cruzamento entre as avenidas Jaco Pêssego e as ruas Montanhas e Adelino. Também vou dimensionar para vocês, entre setembro de 2022 e fevereiro desse ano foram registradas 52 ocorrências. Vocês já pensaram aí no transtornos? 52 vezes que o pessoal foi lá, fez esse crime, que é roubar então esses fios e esses cabos, e consequentemente a população vai sofrer diretamente. Claro que trazendo todos esses dados para vocês, a gente logo associa aí a uma resposta, a algo que o poder público possa fazer, pelo menos para diminuir isso ou para atuar, porque a gente não deixa de falar de um crime, né? Então pedimos explicações aí tanto para a polícia quanto para a CET, e vou ler aqui para vocês o que eles disseram para a gente. A CET disse que os agentes sempre percorrem essas rotas, eles estão sempre de olho nesses cruzamentos, por exemplo, como esse que a gente está falando para vocês, e de olho nas falhas desses semáforos, para colocar os agentes trabalhando para reestabelecer assim que for possível. E aí eles falam que quando não há semáforo em um cruzamento ou quando apresenta algum tipo de problema, eles precisam seguir o motorista, o pedestre, sempre com cautela. Mas a gente que está no dia a dia, a gente sabe disso, né? O que a gente espera de fato é algo mais efetivo, de repente um projeto maior, talvez da Prefeitura de São Paulo, a gente já fica com esse pensamento, para aterrar esses fios. A gente sabe que isso é algo que já até existe, né? A gente já até mostrou em outros momentos aqui no Bom Dia São Paulo, mas precisa ser algo mais efetivo com essa disparada dos números. E só para a gente encerrar, o que disse a SSP? Polícia Civil faz ações constantemente nos ferros velhos para combater a receptação e principalmente essa receptação motivada por furtos, e que nesse ano eles apreenderam 111 toneladas de fios de cobre e 5 suspeitos presos por furto desses materiais. Então, assim, são medidas paliativas, né? Porque daí o crime acontece, as pessoas são levadas, mas a situação que a gente passa na rua continua acontecendo, Rodrigo e Cíntia, como a gente sempre mostra aqui no Bom Dia, né? Não é novidade. Ok, Fernanda Honor, muito obrigado, viu? Obrigada, Fê. E vamos falar com o Eliezer dos Santos, mais uma vez, ele que está a bordo do Globocop. Oi, Cíntia, Rodrigo. Pelo menos aqui na Avenida Mirim está funcionando, viu? Os semáforos estão funcionando por aqui, mas
trânsito difícil, viu? Um dos motivos é por causa desse ônibus. Tem um ônibus quebrado por aqui. Pessoal que segue aqui nessa região, principalmente para quem vai em direção ao bairro, após a Engenheiro Caetano Álvares, já vai encontrando esse trânsito mais carregado. Um dos motivos, como falei há pouco, ônibus quebrado. A Imirim aqui nesse trecho é bem estreita, né? Dá para ver que são 2 faixas em cada sentido. E é claro, né? Já vai causando esse nó aqui no trânsito. Até estava pior, viu, esse congestionamento até agora há pouco, está melhorando aos poucos, mas a gente vai descer um pouquinho em direção ali a Engenheiro para mostrar para vocês que realmente o trânsito aqui é bastante pesado. Como falei há pouco, com o semáforo funcionando, o pessoal já encontra esse tipo de congestionamento. Imagine quando o semáforo está com problema também, né? A gente sabe que isso afeta a cidade inteira. Descendo aqui a Imirim, a fila de ônibus que já vai se formando e, é claro, trânsito lento, principalmente para cruzar a Engenheiro Caetano Álvares. Excesso de veículos agora nesse horário de pico da manhã. Cintia e Rodrigo. Valeu, Eliezer. Muito obrigado, viu? Eliezer trouxe um panorama aí da Zona Norte, né? E eu vou abrir aqui, fazer mais um giro para a gente ver como é que tá. Começando, então, pela Zona Sul, vamos ver como é que tá na região do Sacomã. Ó, trânsito intenso aqui do lado esquerdo, né, para quem vai acessar a rodovia Anchieta, mas pelo menos já olhei no Waze, é um trecho pequeno ali da Anchieta que está com um pouquinho de lentidão para quem vai no sentido do litoral. No sentido contrário, a gente vê aqui tudo bem tranquilo. Agora, na Anchieta, depois, né, na chegada a São Paulo, daí já é o inverso. Tá mais complicado para quem está no sentido contrário, ali mais ou menos na altura do quilômetro 13. Pessoal que vem do ABC também, pegando muito congestionamento para chegar a São Paulo. Vamos abrir a nossa câmera da Aricanduva, ver como é que está ali no viaduto Engenheiro Alberto Badra. Bastante movimento para quem está em direção à Marginal Tietê. O acesso para a Radial está um pouco mais tranquilo, viu? Valeu, Cíntia. Obrigado. Imagina. Agora, 8 horas. Pessoal do interior, do litoral, todos vocês vão ficar com o noticiário regional. A gente segue aqui com a região metropolitana. Estaremos todos juntos novamente às 8h30 da manhã no Bom Dia Brasil. Bom dia, São Paulo. Oferecimento Sunset, sempre com você. Bom dia diário. Oferecimento Ninja Multimarcas. Pós-graduação Unipiaget. Yes Time, feliz com você. 8 horas, 1 minuto. Olá, bom dia para você. Ótimo ter a sua companhia nesta terça-feira, 28 de março. Vem comigo. A gente começa falando que a Prefeitura de Guararema está vacinando as crianças nas escolas contra o coronavírus. Então, já vou chamar a repórter Aniele Santos, que está acompanhando isso. Aniele madrugou, não é? Bom dia, Aniele. A imunização de hoje já começou? Seja bem-vinda. Obrigada, Basílio. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha Bom Dia Diário. Já começou sim, viu? Estou aqui na Escola Municipal Eunice Leonor Lopes Prado, né? Então, tem um cantinho aqui da escola, olha só, de um lado o parque, né, que a criançada adora, do outro lado, né, começa então a imunização das crianças. Todo mundo aqui, olha só, esperando já para receber aí, né, o imunizante, né? Muito importante. Quem vai falar mais com a gente aí sobre isso é a secretária municipal de saúde, a Adriana Martins. Adriana, bom dia. Obrigada aí pela sua participação. Bom, todas as escolas da rede municipal, né, participam dessa ação? Bom dia, Basílio. Bom dia a todos. Estamos fazendo um trabalho em todas as escolas municipais com esse público de 4 a 11 anos com a vacina da Covid. E aí é bom deixar claro, né, que essas crianças estão recebendo imunizante, mas elas apresentam uma autorização, é isso? Sim. Para que possamos proceder à vacinação é necessário o termo de autorização do responsável pela criança. E aí eles levam para casa? Como que funciona esse processo? Isso, a escola, que muito nos apoia nesse processo, entrega para os responsáveis e eles retornam, as crianças retornam com eles, com esse termo, autorizando ou não autorizando. E qual que é a idade aí das crianças, né, que estão participando dessa ação?
Essa ação que nós estamos realizando é de 4 a 11 anos, né? Mas a gente reforça também um outro público de 6 meses a 2 anos, que nós estamos com uma cobertura vacinal bem baixa e que nós aqui também colocamos a necessidade de vacinar esse público, né, de 6 meses a 2. Esse público de 4 a 11, a gente tem uma cobertura de aproximadamente 70%, né? Então a gente já tem uma cobertura maior. Mas de 6 meses a 2 anos, a gente tem aproximadamente 6% apenas. E aí precisa muito da conscientização dos pais, né? Isso, então a gente também reforça que estamos com uma unidade central, né, a central de vacinação aqui no centro da cidade, aberta aos sábados também, das 8 ao meio-dia. Então, aquele responsável, aquela família que tem mais dificuldade pelo trabalho, estamos todos os sábados de porta aberta esperando esse público. Bacana. Então, além da ação da escola, tem a disponibilidade aí de UBS, né, do centro de vacinação também. Agora, é muito importante, né, essa vacinação nas crianças. Elas acabam levando aí isso para casa. Isso, a criança é um veículo muito importante, né, de disseminação, de sensibilização da própria família. Em todos os temas, eles nos ajudam muito. Eu gostaria de destacar também a Secretaria da Educação, grande parceira nossa. Então, nós estamos aqui com a diretora empenhada. Então, é uma soma de esforços para que a gente possa ver nossas crianças livres de doenças que têm prevenção, né? Então, que tem a vacina. Tá certo. Obrigada, viu, pelas suas informações. A gente está vendo aí, né, Basílio? A Tata vai mostrar para vocês. Criançada se vacinando. Olha só, a gente já acompanhou um monte, ninguém chorou, né? Até agora é muito bacana, porque um acaba incentivando o outro, né? Então, olha só, os corajosos, né? Eu vou deixar aqui, então, direitinho para vocês o endereço, né, da central de vacinação, porque, então, além, né, da escola, também tem essa outra possibilidade, reforçando, então, como a Adriana disse, o outro público, né, os bebês. Então, vamos lá, o endereço é Rua Oswaldo Freire Martins, número 10, Casa 1. O horário lá das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Mas também tem o serviço ao sábado, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Gente, não precisa de agendar, é só realmente, deu aquele tempinho no dia, corre lá então para a central de vacinação, tá certo? Basílio, eu volto com você. Obrigado, Anne. Parabéns às crianças pela coragem. São mais corajosas que eu. Morro de medo de agulha, mas encaro. Parabéns, que exemplo bonito. Muito obrigado, viu? Atenção aqui em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, hoje deve faltar água em alguns bairros da região leste da cidade. O SEMAI vai interligar uma tubulação de água da Vila Suíça ao reservatório que está sendo construído. A obra, segundo o SEMAI, é para melhorar o abastecimento na região. A previsão é que a distribuição seja retomada a partir das 4 da tarde. Quem precisar, o SEMAI atende pelo telefone 115. Um levantamento mostra que as mulheres são maioria nos cursos de mestrado e doutorado, mas isso está longe de ser um sinal de que esse é um caminho fácil a seguir. Para se destacar, na área de pesquisa, elas precisam encarar algumas lutas todos os dias. Observar, investigar e questionar. Algumas das habilidades indispensáveis para um pesquisador ou pesquisadora. Agnes Arruda tem o universo da comunicação como seu objeto de estudo há algumas décadas. Eu me formei jornalista, sempre soube que queria ser jornalista e com essa formação, acho que muito idealista de como seria a minha atuação profissional. Tinha uma ideia muito desenhada na minha cabeça de para onde eu iria, o que eu iria fazer, como eu iria trabalhar, mas eu não tinha pretensão de ser pesquisadora, acadêmica, não era algo que fazia muito parte da minha realidade. Eu gostava muito de entender o que estava acontecendo, entender os processos de comunicação para além da técnica, mas a vida como acadêmica e pesquisadora veio só um pouquinho depois. Em 2005 veio a formação como jornalista, em 2010 o mestrado. Em 2019, o doutorado e agora o pós-doutorado. Uma vida dedicada a saber mais e entregar esse conhecimento a outras pessoas. São mais de 60 artigos, livros, apresentações. Mas a vida de uma mulher pesquisadora é feita também de desafios.
Por mais que o estereótipo do pesquisador não seja esse, a gente pensa que o cientista, a gente tem a ideia do homem de jaleco branco e de cabelo arrepiado, esse é o estereótipo do cientista. O cientista pode ser qualquer pessoa e dentro de qualquer área, não necessariamente dentro de um laboratório. Meu laboratório é a sociedade como um todo, né? A gente vê essas mulheres presentes nesses espaços, mas elas têm muita dificuldade de continuar nesses espaços, porque vem as cobranças para ser mãe ou para cuidar dos filhos, da casa, do marido, da família, né? A mulher nesse lugar de cuidadora, e ela até se forma, ela até se conclui os estudos, mas ela não consegue dar continuidade ao ofício de pesquisadora que demanda disso, né? Além de tudo isso, ser uma pesquisadora no Brasil não é nada fácil. A Agnes conseguiu um auxílio para concluir parte do seu doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. E se recorda que aqueles meses foram os únicos em que conseguiu dedicar-se unicamente às pesquisas. Todo o restante, toda a minha formação e todo o meu processo de investigação, eu fiz coordenando com outras atividades para ter retorno financeiro. Então, eu dando aula, fazendo freela, coordenando curso, né, tendo toda essa articulação que não me permitiu me dedicar exclusivamente à pesquisa e ter um resultado mais rápido ou mais aprofundado, porque as condições de se fazer pesquisa são bem limitadas, né? De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entre 2021 e 2022, foram registrados 801 currículos com mestrados realizados nas universidades do Alto Tietê, sendo a área de Ciências da Saúde a mais procurada, e 136 currículos com doutorados realizados nas universidades da região. A área de Ciências Sociais foi a mais requisitada. A Rosilene é psicóloga e mestra em psicologia clínica. A luta dela é contra o tempo. Além dos cuidados com os filhos, pela manhã ela também se dedica nos cuidados da casa. Na parte da tarde e da noite leciona e ainda faz atendimento particular. Saindo do planejado fica bem difícil. Uma criança doente, por exemplo, pode alterar o horário deles irem para a escola, pode dificultar a minha chegada no trabalho, né? Porque durante o dia eu fico com as crianças e depois eu tenho que trazer eles para a escola e em seguida eu ir trabalhar, né? Quando eu não atendo pacientes, de alguma maneira, eu estou na sala de aula com os meus alunos ou trabalhando com pesquisa. Rosilene conta que fez mestrado na USP antes de ser mãe, mas chegou a defender a tese ainda gestante. Ela diz que sonha em fazer doutorado, porque entende a importância dessas especializações para a carreira profissional. Mas, primeiro, resolveu realizar um outro sonho, o da segunda gestação. Porque eu escolhi ser mãe e a rotina de ser mãe é muito difícil, né? Ela exige atenção, ela exige disponibilidade, né? E a pesquisa e a escrita também traz essa exigência, além de ter que se deslocar para cumprir carga horária, que é das disciplinas específicas do doutorado. Para ela, estar presente na educação dos filhos é uma das tarefas mais difíceis, porque exige um bom tempo. A mãe, pesquisadora, vence desafios diários para desempenhar bem os dois papéis. A mulher pesquisadora é uma lutadora, na verdade, né? Além de ser mãe, todas as dificuldades, ela acaba também enfrentando coisas que são específicas da pesquisa, porque ela exige muito tempo. Ela exige tempo de leitura, de reflexão, de análise de dados. Então, acho que essas dificuldades, inclusive para ensinar os alunos a terem essa habilidade, também é um pouco difícil. Educar exige atenção, exige participação, exige observação, para observar o comportamento do filho. E, para isso, o pai precisaria de tempo. Né? E tendo mais tempo, eu ainda consegui um pouco sendo professora, porque eu entro um pouco a flexibilidade dos horários, mas não é a realidade de todas as mulheres.
Agora, 8 horas e 12 minutos, a gente vai para aquele rápido intervalo que você já conhece, dá tempo de tomar o café de boa e depois os detalhes da previsão do tempo. Mas antes, essas imagens aqui, olha, ao vivo, são imagens que você vai ver do Pico do Urubu. Agora são 20 graus por lá, céu encoberto, Mogi do Alto, que linda a cidade. O BDD volta já. Todo sábado na nossa Supermanhã, vem que você é de casa. Eu, Maria Beltrão, Rita Batista, Tiago Oliveira e Thalita Moretti, estamos te esperando, hein? Pós-graduação agora é Unipiaget. 12 novos cursos, 100% presenciais. O diferencial que você procura está aqui. Matricule-se já. Compra e venda de veículos nacionais importados. É aqui, na Ninja Multimarcas. Financiamento com as melhores taxas. Tá precisando de dinheiro? Refinancie seu próprio veículo com condições super atrativas. Ninja Multimarcas. Comprou, gostou, indicou. S. Stein. Feliz com você em todos os momentos. Proteja a saúde dos seus colaboradores e clientes. A Brisa Max tem engenheiros especializados para elaborar e executar o plano de manutenção, operação e controle do seu sistema de climatização com laudo PMOC. Brisa Max, ar-condicionado e refrigeração. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja sargento do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso de sargento de carreira do Exército Brasileiro. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em esa.eb.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Oito horas 14 minutos, BDD de volta na sua tela. Hora da previsão do tempo. A região continua sob influência de uma frente fria que chegou no domingo e deixou o tempo mais instável. Bora aproveitar e ver como está o tempo agora. Nós vemos imagens ao vivo ali de Suzano, céu bastante coberto por lá. A cidade nesse momento tem 19 graus. Hoje o sol deve dar as caras, mas existe a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, de moderada a forte intensidade. Amanhã, as temperaturas voltam a subir. Então, bora ver como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do Alto Tietê. A previsão do tempo indica sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Influência da frente fria que chegou no litoral ontem. A máxima chega aos 26 graus em Guararema e Mogi das Cruzes, 27 em Poá e Ferraz de Vasconcelos. Agora a gente muda de tela. Para a gente ver aqui, mais uma vez, de tela, vamos ver os detalhes de Santa Isabel. A mínima na cidade hoje foi de 18 graus, e a máxima deve bater os 28. A possibilidade de chuva é de 83% e o volume esperado é de 10 milímetros. Em Ferraz de Vasconcelos, as inscrições para o vestibular da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, seguem abertas só até o fim deste mês. Mais informações com o João Belarmino. Aqui na nossa região são 900 vagas distribuídas em 9 polos em todas as cidades, com exceção de Biritiba-Mirim. São 9 cursos de graduação em 3 eixos básicos, como licenciatura, computação, produção e negócios. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre como vão funcionar as vagas lá em Ferraz de Vasconcelos é o gestor da Univesp lá da cidade, o Renato de Oliveira. Renato, seja muito bem-vindo. Tem polo da Univesp em Ferraz de Vasconcelos, processo seletivo está aberto, mas vamos entender quais são os cursos que são oferecidos. Os cursos que são oferecidos, eles são distribuídos em 3 eixos. Então, no eixo de licenciatura, no eixo de computação e no eixo de negócios. Então, nós temos letras, matemática, pedagogia. Nós temos no eixo da computação, ciência da computação, engenharia da computação. Nós temos no eixo de negócios, nós temos engenharia da produção, administração e nós temos também processamentos de gerenciais. Então, quer dizer, distribuído em 3 eixos, distribuído em 9 categorias. Tá certo. São cursos de graduação, né? E quem é que pode participar? Para quem que são destinadas essas vagas? Essa graduação é destinada a todos aqueles que querem ingressar numa faculdade, querem ter um nível superior. As aulas elas são destinadas a esse público em geral. Aqueles que querem realmente ter um nível universitário gratuito pelo Estado.
E como é que vai funcionar o processo seletivo? Então, o processo seletivo ele é simples e objetivo. O candidato ele tem que entrar no site da Fundação Unesp. Chega lá no site da Fundação Unesp, vai entrar no campo da Univesp. Aí lá ele faz todo o cadastro, retira sua ficha e faz o pagamento via bancário, que aí tem lá a prova e que vai ser em breve. O candidato que fez a prova do Enem pode estar utilizando essa nota? Como é que vai funcionar? Ele vai poder estar utilizando a nota do Enem no se refere à classificação. Tá certo. Renato, obrigado pelas informações, viu? Nada. Então a gente reforça que as informações sobre o polo, o processo seletivo lá em Ferraz de Vasconcelos, você tem pelo telefone 4676-4500. Mas é importante lembrar também que a Univesp tem outros polos em toda a região, com exceção só de Biritiba-Mirim. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 30 deste mês e são feitas lá pelo site vestibular.univesp.br. Lembrando que é preciso pagar uma taxa para participar desse processo seletivo no valor de R$ 51,75. Só depois de confirmar o pagamento dessa taxa é que a sua inscrição para o processo seletivo vai estar confirmada. A prova está prevista para acontecer no dia 28 de maio, à 1h da tarde, de maneira presencial. Os endereços serão divulgados lá no próprio site da Univesp. João Belarmino para o Bom Dia Diário. Muito obrigado, João. E a gente continua prestando serviço. Agora o recado é para quem precisa se qualificar para o primeiro emprego. O Instituto Proa oferece 25 mil vagas para cursos online de graça. Mas atenção, são só para quem está terminando o ensino médio da rede pública. O curso tem 100 horas e é dividido em 4 módulos. Os temas são autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. O link para fazer a inscrição aparece no vídeo para você, proa.org.br. E a gente vai para um intervalo rapidinho e na sequência vamos falar de Páscoa, que está logo aí, hein? Tem muita gente se virando em casa mesmo. E muito bem, né? Para fazer aí as lembrancinhas e presentear. O BDD volta já, não sai daí. Bom café. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Uma luz sempre é bem-vinda nos momentos mais difíceis, principalmente quando se fala do cuidado com os pequenos. Agora o Procriança virou Vagalume, um novo centro de saúde infantil com atendimento 24 horas, mais completo e preparado para atender nossas crianças. Um espaço com infraestrutura de primeira, humanizado, confortável e inclusivo, para atender também crianças com deficiência e com transtorno do espectro autista. Um centro de saúde pronto para fazer a saúde infantil brilhar em Mogi. Porque é assim, Mogi faz, Mogi entrega uma nova saúde infantil para sua família. Vagalume, saúde infantil. Agora 8h21 e olha só, o aniversário de Suzano está chegando, é dia 2 de abril, então a Prefeitura já está disponibilizando ingressos para os shows que comemoram os 74 anos do município. A programação do fim de semana traz atrações para todos os públicos. Na sexta-feira tem a banda de pop rock Jota Quest, no sábado é a vez do sambista Diogo Nogueira apresentar aí os seus sucessos. E para marcar o dia de aniversário da cidade, no domingo se apresenta a dupla sertaneja Mateus e Cauã. Ainda no domingo tem concerto da Orquestra Baquiana Filarmônica, SESI São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins. Os interessados podem fazer a troca dos bilhetes por 1 quilo de alimento não perecível, entre 8 da manhã até às 5 da tarde. São vários locais de troca lá em Suzano. Paço Municipal, Parques Max Pfeffer, Centro de Artes e Esportes Unificado, Centro Cultural Palmeiras e o Centro Cultural Casa Branca.
Com o preço do ovo de Páscoa inacessível para o bolso de muita gente, a solução para a data, para não passar em branco, na hora de presentear alguém, é fazer uma lembrancinha em casa. Que tal, hein? Pode sair mais barato e mais fácil também. O João Bellarmino e o Vinícius Silva mostram para a gente agora a receita de um doce italiano que deixou todo mundo aqui com água na boca. Duvido que você resista também. Veja. A doce época da Páscoa está chegando e para fugir do tradicional ovo de Páscoa, que tal uma palha italiana? Quem vai ensinar a gente a preparar é a confeiteira Luana Bittencourt. Então bora anotar a lista de ingredientes. Você vai precisar de um pacote de biscoito, uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa cheia de cacau em pó ou achocolatado, o que você preferir, uma colher de sopa de manteiga e açúcar de confeiteiro. Ingredientes separados, bora pro fogão. O primeiro passo com os ingredientes separados é fazer um brigadeiro. Então agora a gente vai colocar todos os ingredientes na panela e preparar esse brigadeiro. Hora de levar para o fogo o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó e a manteiga. Aí é ter paciência e mexer em fogo médio até começar a soltar do fundo da panela. O ponto é esse mesmo, de brigadeiro, soltando do fundo da panela. Daí já pode desligar o fogo e a gente quebra a bolacha aqui mesmo, enquanto o brigadeiro ainda está quente. A quantidade de bolacha varia, mas a gente aconselha em média 100 gramas, 150 gramas no máximo, para ele também não ficar muito ressecado. A ideia da palha italiana é ficar bem cremosa, e o que faz isso é o brigadeiro. Mas você põe uma quantidade de bolacha, pode mexer e você já vai conseguir ter essa noção, se tem muita bolacha ou pouca, mas a ideia é que ele fique mais para cremoso do que com muita bolacha. Depois de pronto, você vai untar uma forma, um recipiente que você preferir. Pode ser com manteiga ou com desmoldante, o que você tiver em casa, que fica mais fácil. E aí depois é só virar todo esse brigadeiro aqui nesse recipiente. O ideal é que deixe bem retinho para depois fazer o corte e ele ficar em cubinhos mais certinho, né? Fica mais apresentável. Antes de pôr a geladeira, então vocês fechem com plástico filme em contato com o brigadeiro. Deixa bem em contato e é bom também porque vai deixar ele mais alinhado para a hora do corte ele ficar bem bonitinho, mais apresentável. Com a sua palha italiana na forma, você espera ela chegar em temperatura ambiente e já leva para a geladeira. Lá ela tem que ficar no mínimo 6 horas para você conseguir fazer o corte e deixar ela certinho para empanar. Depois de 6 horas de geladeira, a gente tirou, desenformou e agora a gente vai cortar. O corte depende muito da sua proposta, daquilo que você quer. Como a nossa intenção aqui é fazer lembrancinhas de Páscoa, a gente vai cortar um pouco menor, porque aí você tem mais opções de colocar em saquinhos, enfim, tem mais possibilidades. Então a gente vai cortar agora. Eu tô cortando aqui com a espátula, mas vocês também podem usar uma faca de casa, que também dá certo, faca tradicional, tá? E aqui, essas rebarbinhas, como eu utilizei uma forma redonda, automaticamente quando você cortar, vai sobrar essas beiradinhas aqui, mais pontiagudas. Você tem duas opções, ou você pode comer, ou você pode modelar ela na sua mão mesmo, em quadradinhos, para também poder empanar depois, tá bom? Aqui nós estamos separando o brigadeiro, porque às vezes quando você vai soltar ele fica com umas rebarbinhas, então você dá uma ajeitadinha para ele ficar os cubinhos certinho. Aí agora a gente vai passar ele no açúcar de confeiteiro, mas você também tem a opção de passar no leite em pó. O efeito dá praticamente o mesmo. A diferença é que o leite em pó, ele fica um pouquinho mais doce. E se você quiser um acabamento ainda melhor, tanto com o açúcar de confeiteiro quanto com o leite em pó, você pode passar ele na peneira, que ele vai tirar o excesso e aí fica até com uma apresentação mais bonita. Ó, a diferença passada na peneira e sem.
Estamos aqui com a nossa palha italiana pronta, então é uma ótima opção para você servir no almoço de família como sobremesa, ou também você pode embrulhar e fazer de lembrancinhas para essa Páscoa. Afinal, receita boa é receita barata, não é mesmo? Aqui a gente gastou em média uns R$20 para fazer essa receita, tá? Então eu vou mostrar para vocês duas opções de embalagem de presente, tá? Aqui você pode colocar em potinhos de acrílico ou no saquinho também fica ótimo. Vamos embrulhar para você ver? Bom, gente, então é isso. Essa foi a nossa opção para a Páscoa desse ano. Espero que vocês tenham gostado e uma excelente Páscoa a todos. É isso aí, o BDD vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Outras notícias da região você acompanha logo mais no Diário TV com Cássio Andrade, meu amigo. As reportagens que rolaram aqui, hoje você vai poder assistir, acessar daqui a pouquinho no Globoplay. Vem aí o Bom Dia Brasil. A gente termina com imagens ao vivo de Guararema. Céu encoberto por lá, neste momento 22 graus. Agora uma ótima terça-feira para você, para todo mundo aí. Tchau, tchau. Bom Dia Diário. Oferecimento Ninja Multimarcas. Pós-graduação Unipiaget. Yes Time. Feliz com você. Bom Dia Brasil. Oferecimento Novo Polo.